logo que nós nos formamos, que escreveram um livro e eles perguntaram um monte de coisa para a gente. E eu falei que nós fomos os limpa-trilhos, que mais ou menos o programa deles não estava feito, nós fomos fazendo ao longo dos 5 anos. Foi uma coisa que foi construída durante o tempo. Então, assim, isso está errado, vamos consertar, isso está bom, vamos melhorar. Mas eu lembro que foi, tipo, foi um momento meio, assim, de insegurança mesmo, porque você não sabia, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer nas primeiras aulas, acho que os professores não sabiam. E aí falando, não, a gente vai estudar coisas interessantes, a gente vai estudar o tal do caso do trotuar e tal. Cara, não faço ideia do que seja isso. E aí lança pra você um acórdão, não sabia nem que era um acórdão, nunca tinha visto aquilo. Cara, baita soco no estômago, assim. E parecia que tinha gente que sabia. Sei lá se as pessoas se prepararam antes pra aula, era meio assustador, assim. Mas foi isso, foi uma boa escolha. E aí foi uma parte que dava confiança, assim, de saber que você começava a aula de um jeito e não fazia ideia de onde ela ia terminar. Eu comecei para a parte de esportes, então eu fui lá com o pessoal da ADM, eu ia jogar basquete, tentava montar um time. Aí, por algum motivo, a gente resolveu que ia participar daquela competição lá contra o pessoal da ADM de economia. E eu falei, tudo bem, eu me meto em algum dos times. De repente, eu estava jogando futebol, jogando basquete. Eu falei, cara, vamos usar o máximo que dava. E aí, depois de atividades, tipo, acadêmicas mesmo, fui fazer tudo. Fiz iniciação científica. A gente não tinha tanto grupo de estudos como tem hoje, porque eles, obviamente, precisavam ser fundados em algum momento, então foram meio que a gente foi montando esses grupos de estudo. Eu lembro que a gente fez um primeiro processo seletivo junto, da competição de mediação, que a gente não passou. E aí, no ano seguinte, de novo, fizemos junto, de novo, aí eu passei, e aí você ficava me ajudando a treinar para a competição. A gente treinava Não dá junto, nem assim, lembrando disso. à parte. Aí começou aquele momento de estágios. Isso era uma dinâmica muito doida, né? Muito diferente do que é hoje, assim. A primeira, acho que foi a primeira competição que foi bem pra caramba a turma Terceiro daqui, colocado. né? Terceiro colocado, né? De mediação. Já começou assim. Foi super intenso nesse momento que abriram essas oportunidades. Eu me lembro que acho que pouca gente tinha vontade de trabalhar em escritório grande. Eu me lembro também conversando com o Carlos Ari era o meu orientador. Ele falou assim, ao invés de ser elefante num circo, monte o próprio circo. Diz o cara que criou a escola, né? Só isso. Daí, mas assim, e no fim a gente está tentando lembrar como é que fala, vamos trabalhar junto. Também foi uma coisa que quando foi acontecendo. A gente estava falando um dia, sei lá, num bar talvez, ou num almoço, alguma coisa assim. E aí meio que foi o famoso, vamos, vamos. O método de ensino aqui abriu a cabeça, pelo menos a minha, bastante, no sentido de que o pessoal sempre se batia da interdisciplinaridade. Então, assim, não adianta você olhar uma coisa específica sem olhar no que ela está afetando ou vai afetar, melhorar, piorar. Então, é assim, é procurar uma visão global do negócio, resolver problemas e resolver o problema no todo, não uma parte específica. Eu acho que isso, para mim, talvez tenha sido o mais importante em termos gerais. Eu acho que tem 2 pontos nisso. Tem um primeiro, que é a habilidade de como você pensa os problemas, e aí eu concordo com você que essa visão interdisciplinar, multidisciplinar. E acho que uma segunda habilidade que está relacionada a isso é o fato de que a gente aprendeu a ser, por meio desses métodos, a gente aprende de certa forma a ser meio que autodidata em reciclar o conteúdo. Aí, assim, é um ferramental gigantesco. Esse contato, assim, eu não gostaria de
de perder. Pelo contrário, eu gostaria de manter bastante. Não importa o tempo que passa, quanto tempo a gente está longe, sabe? A gente vai fazer quase um ano, não, no menos de um ano, que eu não entrava no prédio, mas assim, você se sente em casa. Então, acho que esse senso de proximidade é importante do ponto de vista institucional. Do ponto de vista de relacionamento, eu acho que tem uma coisa que é meio inerente à profissão, são seres que precisam de networking e, queira ou não, hoje acho que a gente tem todos os alunos sempre muito bem posicionados em termos de networking. Então, até para fins de negócios, é um negócio útil. Às vezes para fins de parceria, é um negócio útil. É isso, é você acreditar que o projeto ele vai mudando, mas ele segue vivo e ele é muito maior do que a gente. É isso que importa. É por isso que foi tão legal, é tão legal ser FGV, eu acho, assim.